Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 3 de abril de 2020, são 22 horas e 19 minutos. Lição 8 do dia 24 de maio de 2020. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Então, hoje eu falarei um pouco sobre a questão do testemunho dos apóstolos e dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas, na verdade. E veremos que nós, como igreja, nós estamos em construção e Cristo é a pedra que sustenta esta construção. É bom eu lembrar que não existe mais apóstolos e profetas. Por que não existe? Primeiro, porque para ser apóstolo precisava testemunhar de Jesus na terra, ou seja, conviver com Cristo, ver Cristo antes e depois da ressurreição. Então, como hoje ninguém mais pode ver a Cristo na terra, então não existe mais apóstolos e também não existe mais profetas. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 13, que a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Então não existe mais profetas. O que existe hoje são pessoas que Deus usa em profecia, mas o ofício de profeta, este não existe mais. Por quê? Porque o profeta, entre uma coisa e outra, ele tinha uma ligação entre o homem e Deus e o homem, por assim dizer. Hoje não precisamos mais, porque Cristo está como nosso mediador. Um edifício espiritual. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Em outras palavras, vemos aqui uma distinção entre judeus e gentios. A questão do templo. Os gentios eram proibidos de entrar, ou seja, o estrangeiro era proibido de entrar no templo. Era como se o templo fosse exclusivo para o povo de Israel. Então vemos hoje que Cristo acabou com este negócio, com a lei cerimonial, a cerimônia do templo, vamos assim dizer. Por quê? Porque parecia que era mais importante estar no templo. Por isso que a Bíblia vai falar lá em João 4:24, que haverá o tempo e virá em que o Senhor procurará aqueles que o adorem em espírito e em verdade, independente do lugar. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito. Nós somos a igreja e não o templo. O templo é apenas o lugar onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Então Cristo aboliu essa cerimônia, o lugar, essas coisas desnecessárias. E com isso ele acabou unindo judeus e gentios, ou até mesmo nós, vamos por assim dizer, de uma forma espiritual. Nós somos estrangeiros, porque Deus é o Deus de Israel, então nós acabamos, como crendo em Cristo, somos assim co-herdeiros dele, porque o aceitamos pela fé.
O santuário cristão. Isso, aceitamos a Cristo pela fé, sem questão do exclusivismo do templo, da liturgia, ou seja lá do que for. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo do Espírito de Deus. Ou melhor, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual. Então, hoje, vemos que nós somos o templo do Espírito, como já dizia Salomão. Um templo não consegue conter a glória do Senhor, não é o suficiente. Volto a dizer, o templo é apenas um lugar onde nós nos reunimos. Independente do lugar onde você se reúne com os seus irmãos e suas irmãs, ali está a igreja. É também interessante lembrar que eu sozinho, eu não sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sou igreja quando eu estou reunido com os meus irmãos e irmãs. Ou seja, eu sou apenas um membro da igreja. Para se ter uma noção melhor, quando nós falamos de edifício, como eu já falei aqui que Cristo é o fundamento desse edifício, esse edifício está em construção, é como se eu fosse uma parte desta construção e você fosse a outra parte. Então nós, eu e você, juntos formamos a igreja, mas eu sozinho e você sozinho não somos igreja, nós só somos igrejas unidos. Por isso que o termo grego que vai dizer sobre a eclesia, que outras pessoas chamam de eclésia, mas o correto é eclesia, é igreja, quer dizer assembleia ou reunião. Então, eclesia quer dizer assembleia ou reunião. Muitas pessoas dizem que eclesia ou eclésia, como você queira chamar, é tirados para fora. Isso é um equívoco. A igreja do Senhor, ela é tirada para fora, mas eclesia no original não quer dizer tirados para fora, quer dizer assembleia ou reunião. Então nós vemos que nós somos essa igreja. Nós, no conjunto, no plural, sozinho, nós não somos igreja. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. A pedra angular, se nós formos trazer para os dias de hoje, é como se fosse o nosso alicerce, o alicerce da sua casa. Sim, a sua casa você não vê, mas sim, existe um alicerce na sua casa. É esse alicerce que sustenta a sua casa, que não deixa a sua casa cair juntamente com as colunas. Então, Cristo é este alicerce. É um pouco diferente do templo antigo, onde que na época a pedra seria colocada numa parte específica do prédio, ali era entrelaçado e ali essa pedra sustentava todo o edifício. Como diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, vai dizer que te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas acreditam que a igreja é firmada em Pedro por causa dessa passagem. Entretanto, nos versículos anteriores, nós veremos que Pedro disse que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então é isso que Cristo está dizendo. Então, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação que você disse que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, é Cristo, a igreja sustentada por Cristo.
Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então nós vemos que nessa questão de firmar a nossa casa, como já havia falado do alicerce, qualquer pessoa que tenha um pouco de noção sobre construção não vai fazer um alicerce na areia ou em outro solo que não seja firme. Por quê? Porque ele sabe que a construção vai ruir. Então quem é a rocha? Cristo é a rocha. É Ele quem sustenta toda a construção. Então, independente do edifício, que somos nós espiritualmente falando, nós somos sustentados por Cristo. É Cristo quem nos sustenta. Síntese do tópico 1. Em Cristo, o novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. O fundamento. Apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o cumprimento de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo. Ou melhor, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, ou fundamento. Então, a mensagem de Cristo é o fundamento do apóstolo. E para que é o apóstolo? O que ele fazia, né? Como já falei, não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Não de uma forma literal. Talvez você possa até entender que tenha um apóstolo num sentido figurado, né? Enviado por Cristo, como diz Marcos 16, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, nesse aspecto, se você forçar um pouco, você pode até entender que é apóstolo. Mas no sentido literal da palavra, não é possível, não existe mais apóstolo, como eu já havia falado anteriormente. Para ser apóstolo tinha que ver Cristo em vida, antes e depois da ressurreição. Ou pelo menos depois da ressurreição, ou antes da ressurreição, independente do caso. Ou seja, não é mais possível hoje, porque Cristo não habita mais numa forma física entre nós. Então, o apóstolo, era ele quem instruía na palavra. E você vai concordar comigo que há muitas pessoas que se intitulam apóstolos hoje, mas que não têm nenhuma base na palavra. Tanto não tem base na palavra que são autodenominados de apóstolos. Se eles fossem com base bíblica, eles saberiam que que apóstolos não existem mais. Então, já começa errado por aí, nos dias atuais. Então, o apóstolo precisa instruir, ou melhor, ele instruía o povo do Senhor na sua santa palavra, que é a mensagem de Cristo. Hoje é um pouco diferente. As pessoas hoje que se intitulam e tudo mais, acabam usando a Bíblia de forma errônea, errada, ao seu bel prazer. Então, já é uma situação bem diferente nos dias atuais. Mas, repito, não existe mais apóstolo de forma literal. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, a doutrina dos apóstolos é a
palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Essa é a doutrina dos apóstolos. E aqui eu quero enfatizar aqui com você essa segunda parte sobre a questão no finalzinho vai falar que no Novo Testamento nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. É o que muitas vezes as pessoas dizem, que foi uma revelação, teve uma revelação, um testemunho, uma profecia, ou o anjo do Senhor veio e revelou algo, e isso e aquilo, e tantas coisas do novo evangelho. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo se um anjo descer do céu trazendo um novo evangelho, seja anátema, ou seja maldito. Então vemos que o evangelho de Cristo é o que a Bíblia diz, é tudo aquilo que a Bíblia diz. O que sair da Bíblia não é de Deus. Então nós precisamos ter cuidado sobre essas questões de pessoas novas que vêm surgindo com um novo evangelho, uma nova doutrina que não seja bíblica, portanto não é Bíblia. Eu já dizia, Dico Parente, ore e confie, preste atenção, se não está na Bíblia, é tudo invenção. O testemunho dos profetas, se bem que a música é do Marcondes, né? Quem canta é Dico Parente, mas a autoria é do Marcondes. O testemunho dos profetas. A palavra grega significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Em outras palavras, o testemunho dos profetas, aqui na questão de profetas e apóstolos, um vai complementar o outro, um vai fechar com o outro. É a mesma coisa, um vai falar do que testificou o outro, ou seja, o apóstolo ensina do que o profeta testemunhou. Síntese do tópico 2. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos e não extra-bíblicos, porque também tem pessoas que, como eu já falei, se acham que é profeta, vem com uma nova revelação, isso, aquilo, algo que não é de Deus, trazendo um novo ensinamento que não é bíblico. Então o profeta ele tem que ser bíblico, ou seja, está registrado na palavra de Deus. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Se é ajustado, você certamente já entrou num edifício, num prédio, e você já observou que as coisas andam completamente harmônicas? Tanto a parte elétrica, ou a parte hidráulica, ou o alicerce em si, as colunas, tudo é muito perfeito. Tudo tem uma perfeita harmonia. Por quê? Porque se não houver, pode trazer tudo à ruína. Um grande curto-circuito faz um grande incêndio e todo aquele prédio vem abaixo. Uma infiltração da parte hidráulica pode enfraquecer as colunas e trazer todo o prédio abaixo, por aí afora. Então, vemos que tudo tem que ser harmonioso. E como que está em harmonia? Temos que estar em harmonia com Cristo. Precisamos estar ajustados em Cristo, sermos firmes em Cristo. Precisamos estar sempre bem ajustado. Vou dizer aqui uma expressão aqui mais direta, ser bem apertado, vamos colocar assim. Me lembro que certa vez eu fui pregar numa igreja, foi uma festividade de mocidade, melhor, de adolescente, e Deus me deu uma instrução que eu achei um pouco estranha, bem da verdade, mas fiz como o Senhor me ordenara a fazer. E conforme eu ministrava a palavra, lá pelas tantas,
eu disse que o Senhor iria entregar uma chave e as pessoas glorificavam a Deus. Nesse momento eu tirei do meu bolso, do meu terno, uma chave de fenda e disse que o Senhor iria apertar os crentes frouxos. E parece que a ideia da palavra era aquela mesmo, porque eu não ia falar isso de mim. Eu não iria falar isso de mim. Foi o Senhor que me instruiu a fazer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje temos um povo, claro, a minoria, que não é ajustado em Cristo, é frouxo, não tem firmeza na palavra, não tem firmeza em Cristo. Então nós precisamos ter esta harmonia, ter essa firmeza em Cristo. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim a um crente que se tornou o templo santo, separado do pecado que pertence a Cristo. Separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Então vemos que aqui o ponto é interior. O templo nosso é interior, não é material, é no nosso interior, não é num templo, não é numa casa, é dentro de nós. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então, onde mora o Altíssimo? O Altíssimo mora dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Deus habita dentro de você. Jesus está dentro do seu coração. Como não é o que a Bíblia diz? Que eis que estou à porta e bato, é aquele que abrir a porta eu entrarei, ele ceará comigo e eu com ele. Então, muitas das vezes, nós vemos que as pessoas procuram a Deus em todos os lugares e se esquecem de que buscar Deus dentro de si. Como vou buscar a Deus dentro de mim? É buscando a Deus com todo o meu coração, abrindo o meu coração para Ele, se porventura num pecado ou mesmo numa aflição. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então nós precisamos procurar Deus aqui, dentro de nós. Porque já viu, há algumas situações de que pessoas ficam assim: eu vou em tal lugar porque lá tem visão e revelação. Eu vou ali porque a irmã tal ou o irmão tal, Deus revela a ele. Bom, eu não sou contra visão e revelação, muito pelo contrário, eu sou a favor e creio nos dons do Espírito, mas nós precisamos entender aquela passagem bíblica que o Senhor fala, que entra no seu quarto, num lugar íntimo, tem intimidade com o Senhor, só você e Ele e você, que Ele te ouvirá em secreto e em secreto te recompensará. Mas muitas das vezes as pessoas, por não ter harmonia em Cristo, não está apertado em Cristo, volto a dizer aqui a afirmação da chave de fenda, não está firme, não está bem apertado em Cristo, procura visões e revelações e profecias aqui e ali. E acaba se esquecendo da mensagem principal de Cristo, que é a sua palavra e a ligação direta que eu ou você podemos ter diretamente com o Pai. Entrando no nosso quarto em secreto e buscando a Ele nas madrugadas, ou seja lá no momento que for. Síntese do tópico 3. Deus habita na vida daquele que edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Então nós vemos que Deus habita dentro de cada um de nós, daquele que aceita Cristo como Salvador e faz assim, torna-se assim templo do Espírito Santo. Conclusão.
A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então vemos que nesta lição que os apóstolos, eles ensinam aquilo que foi testificado pelos profetas. E se porventura, mesmo se um anjo vier com outro evangelho, seja maldito, não como é que eu vou dizer, numa questão direta, não é isso que muitas pessoas estão fazendo hoje, estão trazendo um novo evangelho, estão dizendo que houve uma revelação da parte do Senhor, que um anjo lhe apareceu no monte e lhe falou isso ou lhe falou aquilo, e vira uma baderna, vira uma anarquia. Então a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem, e vemos que hoje, nesse evangelho novo que as pessoas pregam, insistem em pregar, um evangelho que não tem renúncia, que não tem amor ao próximo e nada dessas coisas, vemos que existe uma falta uma lacuna, é vazio, não tem algo da parte do Senhor, não tem nada de Deus, e muitas das vezes é somente aquela questão financeira, é aquele pastor, aquele líder que quer apenas os dízimos e as ofertas dos seus fiéis, ou os fiéis do Senhor, como queira chamar. Então vemos que muitas das vezes as pessoas hoje se perdem porque não conhecem o evangelho genuíno. E por que não conhecem o evangelho genuíno? Porque não estão fundamentados na palavra do Senhor, na mensagem central que é Cristo Jesus, a pedra de esquina, o nosso principal alicerce, a nossa rocha onde nós colocamos a nossa casa, um lugar firme, um lugar sólido, para que nossa casa não venha cair. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que Cristo continue sendo a rocha eterna, aonde você estará seguro com a sua vida. Deus abençoe a sua vida e você tenha uma boa aula. Tchau!